Olá, tudo bem? Eu vim aqui rapidamente falar e mostrar para você de que forma você pode congelar os seus alimentos, os seus vegetais, para você se alimentar durante a semana, ok? A primeira coisa que a gente tem que fazer, eu acho que isso todo mundo já sabe, mas é importante que eu diga, é que quando você compre os seus vegetais no supermercado, você higienize muito bem os seus vegetais, ok? Geralmente eu tenho aqui, ó, essa escovinha para frutas e essa escovinha para os vegetais, tá? Então eu deixo numa solução com hipoclorito de sódio. Em 1 litro eu coloco 2 colheres de sopa e deixo agir por 15 minutos. Depois enxago bem e passo essa escovinha. Se você não tiver escovinha, não tem problema. É só você lavar bem, com bastante água, após esse tempo de 15 minutos nessa solução com hipoclorito de sódio, ok? Primeiro passo já foi dado, higienização dos seus vegetais. O segundo passo é você realizar o processo de cocção do seu alimento, dos seus vegetais. Esse passo é muito importante e a gente chama de branqueamento, quando é para conservar esse vegetal em até 6 meses em freezer. O branqueamento é você cozinhar esse vegetal por um pequeno período de tempo. Cada vegetal tem um tempo, depois eu vou passar a tabelinha para você. Geralmente eu não cozinho os vegetais na água, porque a gente sabe que quando a gente cozinha os vegetais na água, a gente perde nutrientes desse vegetal. A gente chama de processo de lixiviação. Esses nutrientes eles acabam ficando na água. Então eu costumo fazer esse cozimento a vapor. E aqui eu tenho alguns vegetais, que foram os vegetais que eu fiz hoje, especialmente para te mostrar como é que você vai congelar. Então os meus vegetais já estão cozidos, ok? Agora a gente vai para o segundo passo. Uma coisa importante de dizer é que esse processo de branqueamento que a gente chama é um processo que serve para a gente inativar enzimas e fazer com que o processo de proliferação bacteriana cesse nesses alimentos para que eles possam ser congelados e desta forma a gente consegue manter por mais tempo no freezer, tá? Eu particularmente, eu costumo fazer esse processo por semana, tá? Então, geralmente, eu faço tudo no domingo, aí eu coloco no freezer e aí durante a semana eu vou utilizando todos os vegetais. Quando eu tô sem tempo, eu faço esse congelamento por até 2 semanas, 1 mês. Isso vai depender também de quanto alimento cabe no seu freezer. Isso é importante, porque se você colocar muita coisa dentro do freezer, pode ser que ele perca a eficiência. Ok? Isso é prejudicial para os seus alimentos também. Então, eu indico sempre fazer quantidades menores e um congelamento que não seja tanto, né? De tantos dias, de tantos meses. Então, vamos lá. Agora, vou te dizer como fazer, tá bom? Então, vamos lá. Eu já lavei, já higienizei as minhas mãos, mas eu gosto sempre de estar usando uma luvinha. Fica ao seu critério, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho aqui cenoura, tá? Eu cozinhei no vapor, eu fiz corte redondinho, pequeno. Eu tenho aqui abóbora, tá? Eu cozinhei pedaços com casca e cozinhei pedaços sem casca. Também cortei em cubinhos pequenos. Isso fica ao seu critério, tá? Eu gosto muito de comer alguns vegetais com a casca por conta da quantidade de fibras insolúveis, principalmente. Aqui eu tenho mandioca. Cortei em cubinhos assim, né? A mandioca não está muito cozida, ela está al dente, pode ver que ela tá durinha, tá bom? Cozinhei a beterraba, cortei em cubinhos pequenininhos. A beterraba eu não cozinhei no vapor porque ela leva muito tempo. Geralmente, dependendo da eficiência da sua panela de pressão ou do seu fogão, leva aí uns 40 minutos para cozer na água, tá bom? E aqui eu tenho batata doce. Tá bom? Eu corto em pedacinhos pequenininhos assim também. A batata doce, ela pode ser cozida tanto no vapor quanto na água. No vapor ela vai levar um pouquinho mais de tempo, mas eu prefiro cozinhar ainda no vapor, ok? Então vamos lá. Eu tenho aqui os meus vegetais.
certo? Eu costumo fazer porçõezinhas com vários vegetais dentro de um recipiente, porque essa vai ser a minha porção para minha alimentação. De repente, dependendo do tanto que você come, essa porçãozinha neste potinho dá para almoço e jantar, tá bom? Aqui a gente tem um pote um pouco maior. Por quê? Dependendo do tamanho da família, dependendo das visitas que você possa receber, né? Você vai estar descongelando e utilizando para o almoço, para o jantar ou de repente só para o almoço, dependendo da quantidade de pessoas que você tem em casa. Tem um outro tipo de recipiente, que é esse aqui, que ele vem separadinho, veja. Aqui, por exemplo, eu gosto de colocar um vegetal que solta cor, por exemplo, a beterraba, né? A beterraba é bem vermelhinha e ela acaba pigmentando os outros vegetais. Então aqui eu vou colocar beterraba e aqui eu vou colocar um outro vegetal da minha preferência. No seu caso, você faça a compra e a cocção e a preparação e o congelamento dos vegetais que você mais gosta. Aqui eu só estou te mostrando um exemplo dos vegetais que eu tinha em casa no momento para fazer esse videozinho para você, ok? Então vamos lá. Aqui a minha beterraba, provavelmente essa quantidade aqui, ó, eu posso dividir em 2, 3 potinhos. Enquanto eu divido aqui, eu vou dizer para você o seguinte: é importante que os recipientes sejam de vidro, tá? Os recipientes de plástico, geralmente, eles são fabricados e eles têm uma substância chamada bisfenol A. E o bisfenol A é um produto químico que é utilizado para fazer o plástico, para que o plástico seja flexível, mas é tóxico, tá? Principalmente se você for descongelar o seu vegetal e for descongelar num recipiente de plástico no micro-ondas, tá? Então, o ideal, se você puder, é que seja num recipiente de vidro. Aqui eu coloquei apenas 2 vegetais, veja. Eu coloquei a cenoura e eu coloquei a beterraba, ok? Então, essa minha porção já está pronta para congelamento. Vamos lá. Aqui eu vou colocar porção com 3 tipos de vegetais, tá bom? Então, eu vou colocar aqui a minha mandioca. Que também vai dar para eu fazer 2 porções. Eu vou colocar uma porçãozinha de cenoura. E eu vou colocar abóbora. Veja, abóbora, cenoura e mandioca, tá? Uma porção feita. Aqui seria uma porção, de repente, como eu disse, para uma quantidade maior de pessoas. Então aqui eu posso mesclar mais a quantidade de vegetais, tá? Caso você queira fazer num recipiente desse tamanho, em vários recipientes desse tamanho, você pode fazer com uma quantidade maior de vegetais. Então aqui eu vou colocar batata doce, eu vou colocar cenoura, eu vou colocar abóbora. Ui, caiu ali um pedacinho, gente. Esse pedacinho eu não vou colocar aqui dentro, tá? Vou colocar mandioca. E eu vou colocar a beterraba, ok? Vejam. Nosso potinho maior, tamanho família, está pronto, ok? E assim sucessivamente. Você pode ir trabalhando conforme a sua necessidade, conforme a sua semana, conforme o seu tempo, conforme a sua fome. Uma outra dica que eu vou dar pra você é o seguinte: geralmente a vida é muito corrida, extremamente corrida, e a gente não costuma incluir folhas no nosso alimento do dia a dia. Principalmente porque a gente compra e essas folhas acabam estragando se a gente não utiliza. Então, eu vou dar uma dica bem legal de como você pode estar comprando. Eu já dei essa dica, já fiz uma postagem, mas eu vou falar de novo. Vegetais que já vêm higienizados
ok? Prontos para consumo. Geralmente, a quantidade de alface que vem aqui, e veio um mix, né, de alface, 4 tipos de alface, você utiliza no almoço e no jantar. Eu já utilizei a minha porçãozinha no almoço e essa porção está guardada para o jantar. Então, você encontra alface, você encontra couve, olha só que interessante, tá? O couve, ele acaba sendo uma porção maior e você pode congelar também, caso você prefira, tá bom? Essa é uma dica bem interessante, principalmente para quem mora sozinho. Uma outra coisa que eu costumo fazer e eu acho bem prático, voltando a falar, principalmente para nós que não temos muito tempo, é fazer as suas porçõezinhas de suco, tá? Veja qual é a sua fruta de preferência: manga, morango, maracujá, laranja. Eu não costumo congelar polpas de laranja, tá? Eu costumo congelar mais polpas de maracujá, polpas de manga. Eu congelo algumas frutas. Eu costumo congelar as frutas em cubinhos, assim como eu faço com os vegetais. É uma opção, porque você pode bater essas frutas picadas, ao invés de fazer a polpa com água, com leite ou com iogurte. Então fica aí algumas dicas para você se organizar na cozinha, principalmente para quem tem a vida muito agitada, muito corrida e não tem tempo de ficar no fogão, tá? Então é só uma dica, eu espero que tenha sido muito válido para você. Se você tiver alguma dúvida, você tem o meu WhatsApp, é só me mandar um oi e tirar a sua dúvida. Obrigada!